Olá, irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos à continuidade das nossas aulas relacionadas ao dispensacionalismo. E hoje daremos continuidade a tratar do assunto da distinção entre Israel e a Igreja, tá? Então nós vamos ver hoje a citação, talvez de um dos teólogos mais conhecidos aí dos últimos anos, tá? A citação de Dave Hunt a respeito do assunto da distinção entre Israel e a Igreja. Dave Hunt é um profundo conhecedor de profecias bíblicas, tá? Aqui no Brasil, os seus livros são publicados aí pela editora chamada da Meia-Noite, que também é uma editora que tem uma pegada muito dispensacionalista, tá bom? Infelizmente, há um conflito entre o Dave Hunt e os calvinistas, tá? Por conta de um livro que o Dave Hunt escreveu atacando aí alguns erros calvinistas, e aí que foi publicado até por outra editora, né? A chamada da Meia-Noite não quis publicar esse livro aí para não haver um conflito maior, mas foi publicado por outra editora, tá? E o Dave Hunt ele é mal visto por alguns calvinistas, tá? Mas na realidade o Dave Hunt ele não é nem calvinista e nem arminiano, tá? Muita gente pensa que o Dave Hunt ele é arminiano, não é, tá? O Dave Hunt, por exemplo, ele crê na certeza da salvação, que é um ponto ligado à doutrina calvinista, né? Mas ele ataca o calvinismo porque nos Estados Unidos ele conheceu um calvinismo muito teórico, tá? Um calvinismo em que o pessoal ensinava uma certa doutrina da hipergraça e coisas assim meio fora do que é o calvinismo realmente, tá? Então, o que o Dave Hunt ele ataca no seu livro é um calvinismo um pouco diferente do que é realmente o calvinismo, tá? Esse é o meu ver, tá, gente? É a minha opinião particular, eu como um defensor das doutrinas da graça, eu quando leio o que o Dave Hunt fala sobre os calvinistas, eu não consigo identificar boa parte do que ele fala realmente nos calvinistas, tá bom? Mas em termos de profecias bíblicas, ele é um dos meus autores favoritos, né? Dispensacionalista aí, muito forte, é defensor de Israel, tem um documentário muito legal aí na internet que ele apresenta a história de Israel, mostrando um pouco das profecias, tá? Eu sempre passo esse documentário aí para as pessoas, para o pessoal entender um pouco aí do que a gente está falando a respeito das doutrinas de Israel, tá bom? Sobre as doutrinas sobre Israel, tá? E o que o Dave Hunt ele fala a respeito da distinção entre Israel e a igreja? Ele diz o seguinte: outra ideia que vem ganhando popularidade entre os cristãos de hoje é a falsa doutrina que a igreja substituiu Israel. Essa forma de antissemitismo é uma doutrina católica romana, mas também é promovida por muitos evangélicos. Ela afirma que Israel foi deserdado por causa de seu pecado e que as profecias concernentes à sua restauração perderam a validade. Se isso é verdade, a aliança perpétua prometida a Israel 11 vezes no Antigo Testamento e a possessão perpétua da terra, prometida 2 vezes, não foram perpétuas coisa nenhuma. E Deus mentiu. Mais uma vez, Satanás ganhou e este mundo pertence a ele. Há dezenas de promessas de que Deus restauraria Israel plenamente em sua terra nos últimos dias. Entretanto, líderes cristãos negam essas promessas, dizendo que Israel acabou. Se essa afirmação fosse verdade, Deus seria mentiroso. A citação do Dave Hunt aqui ela é bem direta, tá? E ela ataca uma ala dentro dos nossos irmãos reformados, dos nossos irmãos calvinistas, tá? Porque muito dos que defendem essa substituição de Israel pela a igreja são pessoas da linha que defende o aliancismo e que defende também o calvinismo, que são os nossos irmãos aí das igrejas reformadas, ok? O Dave Hunt enfatiza claramente que isso é uma questão católica romana e, de fato, essa ideia de que a igreja substituiu Israel é algo que vem do romanismo, tá? Ao longo aí dos primeiros séculos, aí, continuando aí pela Idade Média, e isso veio perder força com o surgimento da Reforma Protestante, tá bom? Tem um livro que foi escrito em português pelo professor Franklin Ferreira, né? Grande pregador da palavra de Deus, historiador, né? O Franklin Ferreira, e que defende a ideia de que depois da Reforma Protestante houve uma grande ênfase de estudo sobre a nação de Israel, né, por parte dos evangélicos, né, e muitos evangélicos protestantes, tá, inclusive calvinistas, e
pessoas aí de outras linhas protestantes defenderam que Israel realmente seria restaurado, ok? Agora, quando surge o dispensacionalismo no século XIX, muitos destes de linha reformada, dos teólogos de linha reformada, acabam enfatizando a antiga doutrina que era ensinada pelo romanismo, com o objetivo de atacar o que o dispensacionalismo ensinava a respeito da distinção entre Israel e a igreja. E acabou que, atualmente, tá, não é uma característica, de acordo com o próprio Franklin Ferreira, que é calvinista, tá? Então, atualmente, o que é comum no meio calvinista é o entendimento de que a igreja substituiu Israel ou que a igreja seria a continuação de Israel. O Franklin Ferreira deixa claro no seu livro, o nome do livro é Por Amor de Sião, ele deixa claro que essa não era a característica do calvinismo antes do surgimento do dispensacionalismo. Essa característica passou a ser enfatizada mais pelos teólogos reformados por conta de talvez até um certo ciúme aí do dispensacionalismo, tá bom? Então eu espero que tenha explicado um pouco essa questão, para que os irmãos possam entender que é este ponto que o Dave Hunt está atacando, tá? Ele está atacando o fato de que da teologia da substituição, o chamado supersessionismo, de que Israel teria sido substituído pela igreja, tá ok? Se isso fosse verdade, essa teologia da substituição, nós teríamos uma certa mentira na Bíblia, que é uma consequência lógica do raciocínio dentro de uma interpretação literal. Porque se Deus fez uma aliança com Israel, e essa aliança é uma aliança perpétua, isso significa, dentro de uma linguagem comum, que é algo que é para sempre, que não vai acabar. E o dispensacionalista, ele entende isso. Se é uma aliança perpétua, é perpétua, para sempre. Tá? Se há uma possessão perpétua da terra, como está prometido na Bíblia, então aquela terra ali pertence para sempre a Israel. Ok? Então não há essa substituição, como muitos tentam ensinar, né? Isso foi muito forte na época da Idade Média, por conta que na teologia da época, a igreja ela se achava como a detentora da terra prometida, né? Havia uma certa linguagem de que Roma seria a nova Jerusalém, né? Como se o Vaticano hoje fosse de fato a nova Jerusalém. Então essa linguagem aí meio estranha, tá? Para quem conhece as profecias bíblicas. Aí o Dave Hunt ele vai de encontro com isso, tá? Mas vamos ver mais uma citação aqui do Dave Hunt, em que ele é mais direto sobre este assunto. Olha só o que ele fala. É espantoso o número de pessoas que afirmam ser cristãs, mas aparentemente não têm temor do Deus da Bíblia. Elas não têm medo de enxovalhar Israel ostensivamente diante do Criador do universo, que se autodenomina 203 vezes como Deus de Israel, e declarou que os judeus são seu povo por uma aliança perpétua. Apesar disso, a maioria dos calvinistas e muitos dos que se intitulam reformados insistem em dizer que Israel foi substituído pela igreja. Então, como nós temos visto até aqui, esta afirmativa não é verdade. Israel não foi substituído pela igreja. As palavras que Deus prometeu para Israel continuam de pé, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, tudo que Deus prometeu para Israel, ele vai cumprir. Existem as promessas incondicionais, que Deus vai cumprir elas plenamente. Existem as promessas condicionais, que vai ser cumprida conforme algumas condições que Deus estabeleceu para Israel. E isso não tem muito a ver com a igreja, tá? As promessas que Deus fez para Israel é para Israel. As promessas que Deus fez para a igreja é para a igreja. Agora, lembrando que o Novo Testamento deixa claro que nós somos co-herdeiros, junto com o Israel verdadeiro, né? De algumas promessas que estão colocadas lá no Antigo Testamento, tá bom? Só enfatizando, o Dave Hunt ele foi bem feliz, bastante feliz, quando ele explicou assim, ó, apesar disso, a maioria dos calvinistas, ele não coloca todos os calvinistas, tá? Porque nem todo calvinista ele entende a teologia do supersessionismo, a teologia da substituição, tá? E muitos dos reformados, né? Não são todos, são muitos, ok? Mas, infelizmente, é a maioria realmente no tempo moderno. Espero que esse livro, escrito aí pelo Franklin Ferreira, consiga colocar aí
na cabeça dos reformados que não é bem assim a questão das profecias relacionadas a Israel e também comparando com a igreja, tá bom? Só lembrando que o livro do Franklin Ferreira é um livro escrito por um calvinista da Igreja Reformada. Ele não defende o dispensacionalismo, tá bom? Não defende isso. Eu estou só incentivando vocês a lerem, porque eu sei que tem pessoas que não são dispensacionalistas que estão assistindo esse vídeo, e vocês vão perceber que muito do que é defendido pelo Franklin Ferreira é muito parecido com o que é defendido pelos dispensacionalistas tradicionais aí ao longo da história, tá bom? Então é isso, meus irmãos, fiquem com Deus e vamos fazer apenas mais um vídeo tratando sobre a respeito da distinção entre Israel e a igreja, e logo após esse último vídeo que nós trataremos sobre a distinção entre Israel e a igreja, nós vamos falar aí a respeito das dispensações, ok? Mas aí vai ficar passando esse vídeo no próximo, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.